Olá, amores! Vamos falar rapidinho aqui agora de como, resolver as equações que tem parênteses, E como é que a gente faz para solucionar isso, tá bom? Vamos lá! Então, quando a gente tiver as equações com parênteses, eu trouxe aqui um passo a passo, da mesma forma que eu fiz com a resolução de equações. Galera, no passo a passo, na resolução de equações com parênteses, o que vai aumentar, desculpa, deixa eu tirar aqui, o que vai modificar, é o primeiro item apenas, que seria eliminar os parênteses. Para ver como é que eu elimino esses parênteses, Eliminar os parênteses significa realizar a propriedade distributiva, tá? E se você parar para analisar, os outros passos, eles são os mesmos, aqueles mesmos passos que a gente resolve nas equações comuns, tá? Sem parênteses comuns não, porque essas não são incomuns, tá? Mas a única diferença é a ideia de eliminar o parênteses. Então, para Ju, como é que eu vou eliminar esse parênteses? Vamos ver aqui, em uma situação exemplo. Tá? Então, se eu tenho essa equação, 4 vezes x menos 3 nos parênteses, mais 40 igual a 60 menos 3 vezes x menos 2, dentro do parênteses. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é eliminar esses parênteses. Mas eu não faço essa questão de eliminar os parênteses de forma aleatória. Eu não chego e tiro eles de qualquer jeito. A gente, para eliminar esses parênteses aqui, só tem uma possibilidade, que é fazer a propriedade distributiva, certo? Para Ju, como assim? Por que distributiva? Galera, normalmente quando aparecem expressões numéricas que tem operações dentro do parênteses, o que é que você faz normalmente? Resolve primeiro o parênteses. Nesses casos aqui, os parênteses não dão para ser resolvidos, tá? Porque os termos não são semelhantes. Eu tenho dentro do parênteses aqui um valor com x e outro que é um valor numérico. Não tem partes literais iguais. Então, por isso que a gente precisa obrigatoriamente fazer a propriedade distributiva para eliminar os parênteses. Então, o que é que seria essa propriedade distributiva para Ju? Seria fazer 4 vezes x e 4 vezes menos 3, assim como menos 3 vezes x e menos 3 vezes menos 2. Vamos verificar como é que fica, Deixa eu mostrar aí pra galera. Eita, que já estava arriscado, foi mal. Mostra aí pra galera poder acompanhar. Aqui fica 4 vezes x, e 4 vezes menos 3. Isso que é a propriedade distributiva, apareceu aqui. 4x e menos 12. E aqui do lado de cá fica menos 3 vezes x e menos 3 vezes menos 2. Então, menos 3 vezes x menos 3x, menos 3 vezes menos 2, mais 6, certo? Então, o primeiro passo é eliminar os parênteses. Depois que eu elimino os parênteses, os passos são os mesmos, tá? O próximo passo vai ser o quê? Fazer o quê? O próximo passo, ele é reduzir os termos semelhantes, Então, no próximo passo, eu vou reduzir os termos semelhantes. Para Ju, como assim reduzir os termos semelhantes? Então, para reduzir os termos semelhantes, seria, galera, na verdade, aquela ideia, de juntar o que pode juntar em cada membro, tá? Então, no primeiro membro, quem pode juntar com o quê? Eu posso juntar, por exemplo, o menos 12 com o mais 40. E no segundo membro, eu posso juntar o quê, para Ju? No segundo membro, eu posso juntar, vou botar já até de outra forma, tá? Utilizando outra forma, só para que vocês percebam, que eu estou juntando os que são semelhantes em cada membro, tá? Então, eu vou juntar o menos 12 com o 40 e vou juntar o 64 com o mais 6, ok? Então, como é que vai ficar na hora que eu juntar aí esses termos semelhantes? Vai ficar 4x mais 28 igual a 70 menos 3x. E agora é aquele processo, A próxima etapa de resolver uma equação que é efetuar a transposição dos termos, ou seja, botar o que tem x tudo em um único membro e o que não tem x tudo no outro membro, certo? Então, como é que ficaria isso? Eu vou aqui tirar, por exemplo, primeiro o menos 3x desse membro e jogar no primeiro membro aqui, Jogar entre aspas, por favor, que a ideia que a gente já comentou é como se eu estivesse fazendo a mesma operação nos dois membros. Então, se eu adiciono 3x no segundo membro, eu preciso obrigatoriamente adicionar 3x no primeiro membro, certo? Que foi o que aconteceu aqui, certo? Depois de efetuar essa transposição de termos, eu tenho que, mais uma vez, reduzir os semelhantes. Para Ju, como assim reduzir os semelhantes, galera? Nesse caso, quem são os termos semelhantes aí? A gente pode verificar que os semelhantes aqui, neste primeiro membro é, por exemplo, 4x e 3x. Conseguem perceber? 4x com 3x, 7x. Então, eu juntei estes semelhantes aí, tá bom? Dando continuidade, então, aqui, eu vou continuar com essa transposição de termos. Como assim, Proju, transposição de termos? Galera, simplesmente botar tudo que tem letra em um membro, tudo que tem número no outro membro. A gente normalmente escolhe colocar o que tem letra no primeiro, mas você pode também colocar no segundo, não tem problema
problema nenhum, certo? E aí, dando continuidade aqui, né, a gente faz essa transposição dos termos, e aí a nossa equação, ela fica... Deixa eu tirar aqui essa minha barra, que ela ficou muito baixa, né? Desculpa, deixa eu voltar aqui. Esse meu slide. Eita, fui e voltei várias vezes. Pronto. Então, aqui, né, eu fiz essa transposição de termos, e aí na hora que eu tirei o mais 28 daqui, né, eu tive que tirar 28 do outro membro também, por isso que ficou 70 menos 28, logo 7x igual a 42. Então, o que é que aconteceu aqui, né? Eu fiz aquela ideia de tirar o 28 desse membro, então eu tirei aí esse 28 do primeiro membro, consequentemente eu preciso também tirar 28 do segundo membro, que foi o que eu escrevi aqui, ó. Muita gente fala até que é a ideia do jogar para o outro lado, certo? 70 menos 28, que dá 42, então 7x é igual a 42. Vou passar para o próximo slide para a gente continuar aí. E agora, né, que eu já tenho 7x igual a 42, basta que eu saiba quem é o número que vezes 7 dá 42, tudo bem? E isso a gente vê aqui no próximo slide, né? A gente pode pensar nessa ideia aqui de escrever a equação equivalente, ou seja, x vai ser igual a 42 dividido por 7. Deixa eu limpar aqui essa minha tela. X é igual a 42 dividido por 7. E quanto é 42 dividido por 7? X é igual a 6. Eu esqueci de colocar aqui a finalização da resolução nesse slide. Mas, então aqui eu descobri, né, que o valor de x é 6. Por que que x é 6 para a Ju? Porque eu procurei, né, este número que multiplicado por 7 dê 42. Então, o x, eita que eu troquei de cor duas vezes, não deu certo. Pronto. Então, o x é igual a 6. Para comprovar, eu verifico e coloco esse x, né, esse 6 no lugar de x nessa equação anterior. Tá bom, gente? Vamos passar aqui para o próximo slide para ver mais um exemplo e fazer uma situaçãozinha aqui, certo? No próximo slide aqui, né, outra situação exemplo, então eu quero resolver esta equação aqui, tá? Então lembrando que o primeiro passo para resolver uma equação que tem parênteses é eliminar os parênteses. Para Ju, como eu elimino esses parênteses? Por favor, cuidado, a gente não pode fazer x menos 4 aqui, porque os termos não são semelhantes. Então, a primeira coisa é realizar a propriedade distributiva. 2 vezes x e 2 vezes menos 8, certo? Aqui a mesma coisa, eu vou fazer agora a distributiva, só que do sinal de negativo. Muita gente até gosta de dizer que a gente pode imaginar que aqui na frente esse parênteses é como se tivesse o número 1. Tá? E aí eu tô fazendo menos 1 vezes 6 e menos 1 vezes mais x, tá bom? É o mesmo raciocínio. Então eu tô pensando no oposto, né, no que está aqui dentro. Então como é que fica essa equação quando a gente elimina os parênteses? Ela fica dessa forma. 2x menos 8 menos 6 menos x, tá? Cuidado que esse menos x atrapalha muita gente. Eu estou distribuindo esse valor de x, tá bom? Dando continuidade aqui, a gente agora vai reduzir aos termos semelhantes. Eu sei que você já tá fera nisso. Como assim os termos semelhantes para Ju? Ah, aqui eu tô vendo que o menos 8 e menos 6 são semelhantes, porque os dois são valores numéricos, não estão acompanhados de letra. Então eu juntei eles dois aqui, ó, ele virou menos 14. E aqui o 2x menos x, que virou apenas x, certo? No segundo membro ficou 3x menos 4, do jeito que estava, porque não tinha mais o que fazer de semelhante aí, tá bom? Agora a gente vai efetuar a transposição dos termos. O que é isso para Ju? Manter o termo algébrico tudo em um único membro e manter o termo numérico tudo em um outro único membro, tá? Então, o que é que significa isso? Tirar o 3x desse segundo membro, né? E esse 3x do segundo membro, no caso, ele vai ficar apenas no primeiro membro. Tudo bem? Então, esse 3x aqui, ele vai sair do segundo membro, ele vai sair também do primeiro membro. Então, fica x menos 3x. O mesmo vai acontecer aqui, ó. Eu vou eliminar o menos 14 do primeiro membro, né? Como assim eliminar? Preciso acrescentar 14 aqui. Então, eu também tenho que acrescentar 14 no outro membro. Tá claro essa ideia da transposição? É o mesmo do que dizem por aí, que você pega o menos 14 e passa para o outro lado, positivo. Por isso que está acontecendo isso aqui. Você pega o 3x e passa para o outro lado, negativo. Tá bom? Então, né, reduz os termos semelhantes de novo. Como assim para Ju? Aqui eu tenho 1x e aqui eu tenho menos 3x. Aí eu faço essa operação só com os coeficientes. 1x menos 3x, que dá menos 2x igual a 10. Que aqui também eu reduzi os semelhantes. Tá? Isolo a incógnita para encontrar a solução. Como é que eu faço esse processo de isolar a incógnita? Eu sei que o x aqui está multiplicado por menos 2. Então, o valor de x é um número que vezes menos 2 vai dar 10.
quem é esse número que vezes menos 2, né, vai dar 10. Então, a gente precisa pensar nessa operação inversa, tá? Então, a gente pode pensar em dividir os dois membros pelo mesmo valor. 10 dividido por menos 2 é igual a menos 5. Então, resposta final, menos 5. E para comprovar que a solução está correta, eu substituo. No lugar de x na equação, eu coloco menos 5, e aí verifico, né, se a sentença ela é verdadeira, que é como está acontecendo aqui embaixo, certo? Então, eu verifiquei que a minha sentença é uma sentença verdadeira, 19 igual, menos 19 igual a menos 19, e aí, né, essa solução ela está correta. Tá bom, gente? Vamos ver aqui outros exemplos, certo? E agora um exemplo envolvendo a ideia de um probleminha. Pra Ju, como assim, né? Como é que a gente pode resolver os problemas, né, com equações do primeiro grau? Então, a primeira coisa é compreender o que o problema traz, tá? Os probleminhas que eu trouxe hoje aqui estão mais relacionados com a ideia de equações com parênteses. Não são problemas trabalhosos, são situações daquelas de pensei em um número e tudo mais, mas porque eu quero que vocês identifiquem, né, a relação do parênteses nessa situação. Então, o primeiro passo é compreender, né, ler detalhadamente, saber o que você quer obter, o que você quer encontrar naquela situação, depois montar uma equação, né, traduzir o que o problema diz para a linguagem matemática, depois resolver esta equação e comprovar que é esse passo que a gente sempre faz no final para verificar que a gente encontrou esse valor aí correto, tá bom? Vamos ver aqui, eu trouxe dois exemplos, situações que elas podem confundir muito a cabeça. Então, nesses dois exemplos, eu vou montar as duas equações para que vocês percebam, a gente vai resolver separadamente cada uma, tá? O primeiro exemplo diz o triplo de um número somado com 5, que é igual a 45. Então, este primeiro exemplo, né, que fala do triplo de um número somado com 5, que é igual a 45, como é que a gente pode escrever essa questão? Eu vou escrever a questão 1, depois a gente volta a ler a questão 2, escreve a questão 2 e resolve as duas, tá bom? Então, ele fala o triplo de um número, deixa eu pegar o meu piloto aqui, ele fala o triplo de um número somado com 5, que é igual a 45. Então, como assim pra Ju? Ó, é o triplo de um número, então para esse primeiro exemplo, né, eu vou falar do triplo de um número 3x, porque é 3 vezes o valor desse número, somado com 5, que é igual a 45. Então, esta é a equação que representa a primeira situação lá deste problema que a gente tem. No segundo problema, aí o que é que ele diz, né? Que é o problema, essas ideias são básicas, tá? De linguagem matemática. Que ele fala, o triplo da soma de um número com 5 é igual a 45. Observem como o texto faz diferença, tá? No segundo problema, eu vou colocar aqui até um tracinho para dividir no meu quadro. Deixa eu voltar aqui pra gente escrever. Ele fala o triplo vou colocar aqui o 2, tá? O triplo da soma de um número com 5 é igual a 45. Como assim, pra Ju? Observa a diferença do primeiro para o segundo. No primeiro ele fala do triplo de um número mais 5 é igual a 45. No segundo ele fala do triplo da soma, ou seja, é 3 vezes, né, a soma de um número com 5. Então a gente representa isso, ó, com os parênteses, certo? Então, a minha intenção com esse problema era justamente mostrar essa representação aí diferente, tá? Que para o primeiro caso é o triplo de um número mais 5 igual a 45. E no segundo caso, é o triplo da soma de um número, certo? Ó, só para vocês verem de novo o texto, qual é, ó. O triplo de um número somado com 5 é igual a 45, né? Deixa eu aumentar essa tela aqui que vocês podem ver a equação junto com os problemas. Acho que mesmo pequenininho dá pra ver, né? Então, o triplo de um número somado com 5 é igual a 45, que foi o que eu escrevi aqui, 3 vezes x, né? Mais 5 igual a 45. E no outro, o triplo da soma de um número com 5 é igual a 45. Então, essa é a diferença. E aí, as resoluções, elas são diferentes, os resultados são diferentes. Nesta primeira equação, né, como é que fica a situação aqui? Ele vai ficar 3x é igual a 45 menos 5. Tô fazendo já direto, tá, galera? Como assim pra Ju? Esse mais 5 aqui, ó, ele vai sumir daqui, né? Eu subtraio 5 desse membro, subtraio 5 do outro membro também, tá? Então, a minha equação, ela fica 3x igual a 40. E aí, agora, né, eu quero saber o valor de x. Pra Ju, pode dar decimal, pode dar fração? Pode sim, viu, galera? Aqui agora, quero saber quem é o valor que multiplicado por 3 dá 40. Não é um número inteiro, tá? Eu posso pensar, então eu preciso dividir os dois membros por 3, certo? E a gente simplifica aqui, né, a ideia de cortar ou de pensar que eu tenho 3x, estou dividindo em 3 partes, então eu vou encontrar o valor de uma parte apenas.
Então, uma parte apenas vale 40 terços. Para Ju, eu preciso colocar esse número na forma de decimal, posso deixar ele na forma de fração, sem problema nenhum, certo? Vai depender mais aí nesse caso, se for uma questão de marcar, as alternativas que vai ter lá, mas essa resposta ela está correta, porque essa fração não pode mais ser simplificada. Já para a segunda situação, né, para o texto que falava de outra forma, uma coisa parecida, o que é que ele dizia aí, né? Neste caso aqui, a gente precisa fazer a propriedade distributiva, ó, que é o triplo da soma. Então, é o triplo de x mais 5. E eu trouxe isso para vocês verem que a resolução ela é diferente. Neste caso aqui é 3x mais 15, porque mais 15 é eu distribuir, é igual a 45, certo? E aqui agora, ó, 3x mais 15 igual a 45, então 3x é igual a 45 menos 15. Para Ju, por que 45 menos 15? A gente está tirando 15 desse membro, consequentemente, preciso tirar do membro de cá. Então, 15 some de um lado, né? E, consequentemente, ele tem que fazer isso do outro. Então, fica que 3x é igual a 30. E aí, nessa questão, x é igual a 30 dividido por 3. Logo, x é igual a 10. Então, observem, né, que o texto aí dessa questão, ele provoca equações diferentes, situações diferentes e resultados diferentes, valores de x diferentes, para textos que são muito parecidos e que confundem muita gente. Ok, galera? Então, espero que tenha ficado claro a resolução de equações com frações e essas situaçõezinhas aí, né? A gente não diz nem que são necessariamente problemas, aí é mais questão de interpretação da linguagem algébrica mesmo, tá bom? Espero que tenha ficado claro, comente se você gostou, valeu!